abençoar essas pessoas. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Você achou Romanos 6, 23? Fique de pé e vamos ler. Repita comigo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Sente aí um pouquinho, por favor. Eu acho interessante que esse versículo diz assim, o salário. Salário é algo que a gente trabalha o mês inteiro, irmão, para receber no final deste. Trabalhamos 30 dias ávidos de ouvir aquela frase assim, o dinheiro já está na conta. E o salário é algo esperado por todo trabalhador. A Bíblia está dizendo que aquele que peca deve esperar o quê? A morte. O salário do pecado é o quê? A morte. E eu tenho certeza que ninguém espera a morte, né? Ninguém quer que a morte chegue. O salário da gente no trabalho a gente quer que chegue. Mas o salário do pecado é a morte. Ninguém quer que a morte chegue. E aí Deus vem e dá de graça. Como a gente, olha como as coisas são invertidas, irmãos. Como nada que é de graça a gente valoriza. É verdade ou não é verdade? As coisas de graça têm valor para a gente? O que vem de graça a gente tende a o quê? Aí Deus nos dá de graça a vida eterna e muitas pessoas rejeitam, não valorizam. Irmãos, no primeiro domingo, que foi 15 dias atrás, nós vimos aqui o conceito de pecado. Eu trouxe até uma distinção, uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é errar o alvo. Quem já brincou de tiro ao alvo, já ganhei aquele brinquedo que a gente bota aqui o alvo aqui e vem uns negócios de umas flechinhas para a gente atirar naquela bolinha vermelha no meio. Quando a gente erra, a gente fica treinando para poder acertar o alvo. E a gente pode trazer isso para a nossa vida espiritual. Toda vez que a gente erra o alvo, eu escrevi aqui, toda vez que saímos, quebramos, não observamos, ferimos, descumprimos, voluntário ou involuntariamente, o padrão estabelecido por Deus para o seu povo, isto é, a santidade, cometemos pecado. Já falei aqui também que Deus estabeleceu um padrão para seu povo, independentemente de placa de igreja. Batista, Assembleia de Deus Universal. Não, se é batista, se é assembleiano, se é universal, se é Deus e amor, todo o povo de Deus tem um padrão para viver nele. Qual é? Santidade. E quando a gente fere isso aí, a gente peca. Transgressão é quando sabemos que existe um limite. E dentro de nós há o Espírito Santo que funciona como que um semáforo. E ele acende a luz quando a gente vai fazer algo de errado. Não faz, filho. Não vai por aí, minha filha. Não é assim. Não faz isso. Mas muitas vezes a gente vai e faz. Nós, os crentes. Porque quem não é crente não está nem aí, nem vem chegando. Não tem esse semáforo, não tem essa luz, não tem o Espírito Santo dentro dele. A Bíblia vai dizer que nós o conhecemos porque ele mora, ele habita, ele reside dentro de nós, o Espírito Santo. E toda vez que a gente passa desse limite, a gente transgride. Isso é transgressão. E iniquidade, falei, para diferenciar os três, pecado, transgressão e iniquidade. Iniquidade é quando se legaliza, a pessoa faz aquela coisa de maneira que nada mais lhe acusa.
o pecado se tornou algo comum e normal na vida da pessoa. A pessoa já faz sem sentir nada, nenhum pesar. A pessoa já faz deliberadamente, para ela é uma coisa comum, normal. É por isso que o povo mundano, ímpio, vive em iniquidade, porque eles fazem as coisas erradas sem nenhum tipo de simancol, sem nenhum tipo de sensibilidade. E não só pessoas, mas nações cometem esse tipo de delito, de iniquidade. Porque quando uma nação, quando um país quer legalizar um pecado que a palavra de Deus condena, isso é iniquidade. O Brasil comete esse tipo de delito, de falha, porque quer legalizar o que a Bíblia condena. Ainda ontem, a bispa Lorena estava falando que se não fosse, é isso que eu te falo, que talvez vocês não saibam, se não fosse por uma emenda que ela colocou em uma lei que ia vigorar no município de Salvador, eu não ia poder mais subir nesse púlpito e ler Romanos 1. Eu não ia poder mais pregar em lugar nenhum, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum missionário não ia poder mais subir no púlpito e ler Romanos 1. Porque Romanos 1 ataca diretamente a prática homossexual. E ela fez uma emenda a uma lei que ia passar a vigorar, que protegia as entidades religiosas, as igrejas, contra essa lei. É isso que eu falo, que tem muitas coisas que nós não sabemos. E porque nós devemos ter os nossos representantes dentro da legislatura. Porque se não fosse uma emenda que ela tivesse colocado nessa lei, a gente não ia mais poder ler o que a Bíblia fala. E por que isso? Porque eles querem legalizar o pecado. Quer tornar algo que a Bíblia chama de pecado como algo normal e comum. E isso é iniquidade. Não é só uma pessoa, não é só alguém individualmente que pode cometer isso. Às vezes nações cometem esse tipo de prática. Eu até fiz uso aqui no primeiro domingo de uma coisa acerca do pecado, que eu tenho um adendo que eu quero fazer hoje. Falei aqui que pecado está diretamente atrelado com intenção. Mas, irmãos, a pessoa pode cometer pecado sem ter intenção. Todavia, a Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Eu posso fazer, minha irmã Samanta, algo de errado, cometer um pecado, mas sem saber que aquilo que eu estou cometendo, aquele pecado que eu estou cometendo, eu não sei que aquilo é um pecado. E para isso aí, Deus olha, você está fazendo um erro, meu filho, está cometendo um pecado, mas como eu sei que você não sabe, eu não vou levar em conta. Todavia, irmãos, pecado está diretamente ligado com a intenção do coração. Eu falei aqui naquele domingo que existem infração penal é gênero, que tem duas espécies, contravenção e crime. Contravenção é um delito de menor poder ofensivo. Jogo do bicho é uma contravenção. Mas crime é um delito de maior poder ofensivo e tem duas características no crime. Pode ser doloso ou pode ser culposo. O crime culposo é aquele que traz consigo características do tipo negligência, imprudência ou... Como é o outro? Imperícia. A imperícia é quando eu não sei fazer uma coisa, mas vou e faço. É a pessoa assumir o risco. Eu não sei dirigir carro, mas eu vou pegar um carro para dirigir. Então, eu estou assumindo o risco do que pode acontecer com aquela prática que eu não sei fazer. Isso é imprudência. Isso é imprudência. Imperícia, me ajude, que eu estou para não me confundir. Imperícia é quando você
Imprudência é quando você assume o risco. Imperícia é quando você não sabe fazer algo. Não sabe fazer aquela comida, mas as pessoas vão saber que você não sabe quando você disser, está pronto, e a pessoa provar e diz, está muito salgado isso aqui. E negligência é quando você deve fazer e você não faz. Isso é negligência. E essas três coisas caracterizam o crime culposo. Mas o crime doloso é aquele crime que você tem a intenção de fazer. Eu vou fazer aquilo com intenção de fazer mesmo. Isso aí é dolo. E pecado tem muito a ver com a intenção, irmãos. Pecado tem muito a ver com a intenção. Nós falamos aqui também, naquele primeiro domingo, é só para poder você refrescar a sua mente. Só para poder você refrescar a sua mente. Deus não tem nada a ver. Pessoas que querem colocar na conta de Deus a culpa pela situação do mundo. Deus não tem nada a ver com o que o mundo está. Hoje a gente vai ver que a terra é do jeito que está por causa de um efeito do pecado que Adão cometeu. A gente vai ver isso daqui a pouco. E falamos aqui de Isaías 24, quando a Bíblia vai dizer que a terra está amaldiçoada, porque os homens não obedecem, não atendem, não cumprem, não observam os mandamentos, as mitzvot, os preceitos de Deus. É por isso que a terra está do jeito que está. E nós vimos também que o pecado começou lá com os anjos e não com o homem. Quando o querubim perfeito, chamado Lúcifer, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Lemos aqui Ezequiel 38, se eu não estiver enganado. Lemos Ezequiel 28, melhor dizendo. E, na verdade, quem cometeu o primeiro erro, a primeira falha, o primeiro pecado foi o mundo dos anjos, com o ser de Lúcifer. E depois Adão vem e comete o pecado da desobediência. Nós vimos essas coisas iniciais, irmãos, acerca desse estudo. Hoje eu quero falar com vocês, falamos sobre a origem, falamos sobre o conceito, a origem do pecado, falamos sobre a diferença entre pecado... Dê ali ela, filha, por favor. Deixa aqui também. Falamos sobre a origem, o conceito, a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Hoje eu quero falar com vocês sobre a essência. Essência é o que está dentro. Essência, irmãos, é aquilo que... onde tem a sua gênese, a essência do pecado. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Depois eu quero falar com vocês sobre os efeitos do pecado. O que foi que o pecado causou no mundo? O que foi que o pecado causou na humanidade? E quero encerrar falando para vocês qual é o remédio, qual é a solução para o pecado. Eu acredito que mais 2 domingos a gente encerra. Domingo que vem eu quero falar com vocês sobre o pecado original e o pecado atual. E no último domingo a gente vai falar uma vez mais sobre o pecado que não tem perdão. Que vocês já sabem. Eu quero uma vez mais falar sobre isso. E aí a gente encerra esse estudo sobre o pecado. Mas... o que é que está faltando aqui? A quantidade aqui? 6 óleos, não é isso? 6 garrafinhas de óleo, 14 quilos de feijão, 12 quilos de arroz, 11 quilos de açúcar, 6 pacotes de biscoito, 15 pacotes de leite. É só isso que falta, irmãos. E não precisa você sozinho. Pô, pastor, eu tenho que dar 12 quilos de arroz, então eu vou botar isso aí no cartão para pagar de 24 vezes.
Certo. Uma pessoa dá os 6 óleos que faltam, 2 pessoas juntas dá os 14 quilos de feijão, outras 2 pessoas juntas dá os 12 quilos. Pronto, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, queridos, falta isso aqui. Procure a pastora, procure a pastora no final e diga com que você pode contribuir. Por favor. Vai botar no zap, amém, Ale. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, volta aqui. Essência é o que está dentro. Irmãos, falamos aqui que, como foi que o pecado começou entre o homem, Deus plantou uma árvore no jardim, Deus fez o jardim e mandou o homem cultivar aquele jardim. E nesse jardim tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse, está vendo aí, Adão? Faz o que você quiser, come o que você quiser, só não toca nos frutos, só não come o fruto dessa árvore. Adão foi e comeu o fruto dessa árvore. Que tem gente que diz que é a maçã. Eu não sei onde é que esse povo arranja as coisas que a Bíblia não diz, Alexandre. Eu não sei onde é que esse povo arranja as coisas que a Bíblia não fala. Tem gente que diz que foi a maçã. Tem gente que diz, mas na Bíblia está escrito, Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu nunca li isso na Bíblia. Eu já vi uma irmã dizer que Deus é lá orando, no meio de um círculo de oração. Deus, na tua palavra está escrito, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Onde é que está escrito isso, irmão? Faz por ti que eu te ajudarei. Aonde é que está escrito isso? Eu não sei onde é que esse povo arranja essas coisas, viu, irmão? Eu não sei. Mas já disseram que foi uma baleia que engoliu Jonas. A Bíblia fala que foi um peixe. Muito embora a baleia seja também uma espécie de peixe, mas a Bíblia não fala em lugar nenhum que foi uma baleia, mas foi a baleia que engoliu Jonas. E aí ele vai e come do fruto que não podia comer. Ao comer do fruto que não podia comer, Adão estava dizendo para Deus o quê? Aqui tem uma reflexão muito importante para a gente fazer, irmãos. Deus fala muitas vezes comigo e com você, não faça isso. Não faça. Deus usa seus profetas, Deus usa um louvor, Deus usa a sua palavra, Deus usa quem Deus quer usar. Para você não fazer determinada coisa, para nós não fazermos determinadas coisas. Mas a gente paga para ver. Adão pagou para ver e a humanidade, irmãos, está pagando caro pela desobediência de Adão. Já tem até gente prometendo, dizendo que quando chegar no céu vai conversar com Adão. Mas o Senhor falou para ele, não coma desse fruto. E ele foi e comeu. Qual é o entendimento que Deus teve com essa prática de Adão? O que é que Deus entendeu em Adão descumprir, desobedecer, não observar o que ele mandou que Adão não comesse daquele fruto, ele foi e comeu? O que foi que Adão estava dizendo para Deus? O que é que Adão estava dizendo? Olha aqui, Deus, é isso. O que é que Adão estava dizendo para Deus? A mesma coisa que aquele filho pródigo, lá de Lucas 15, quando você chegar em casa, você lê a parábola do filho pródigo. É a mesma mensagem que o filho pródigo disse para o pai, foi o que Adão estava dizendo para Deus. Porque o filho pródigo tinha tudo em casa. O pai era rico, ele tinha irmão, um irmão mais velho, ele tinha servos, não faltava nada na casa dele. E mesmo assim ele chegou para o pai e disse, eu não quero mais os seus cuidados, eu não quero mais as suas orientações, eu não quero mais a sua autoridade sobre mim, me dê o que é meu, que eu vou me embora. É o que Adão estava dizendo para Deus. Irmão, deixa eu lhe alertar de uma coisa aqui. Deixa eu te alertar de uma coisa.
O livro do Gênesis, irmãos, também não é muito fácil de entendimento, principalmente no seu início. Porque tantas e tantas perguntas nos vêm. Por que Deus criou então essa árvore? Por que então Deus criou o mal? Por que então Deus deu essa alternativa de... Era simples, era só não criar árvore, porque aí Adão não ia se sentir tentado. Queridos, vocês mesmos viram aqui naquele domingo que a irmã me fez uma pergunta que eu não tenho resposta, não tive resposta. Não é eu que não tive resposta, é a Bíblia que não dá resposta para isso, porque a Bíblia vai dizer que as coisas encobertas pertencem a Deus. Não é eu que sou incompetente e não tenho resposta para dar, não é isso, irmãos. Ela me perguntou, por que é que Deus então não acabou logo com Lúcifer ali mesmo? A Bíblia não traz resposta para isso. A Bíblia não dá resposta para isso, porque tem coisas que nessa dispensação material aqui, nós não saberemos. Jesus vai voltar, e é só quando esse corpo for transformado, quando o que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, é aí que a nossa mente vai deixar a limitação que ela tem para poder ter uma mente como Jesus tem hoje. A gente vai entender muita coisa lá naquele plano espiritual. Mas aqui tem muita coisa que a gente não vai saber e não tem resposta para dar. Eu mesmo já me fiz uma pergunta que até hoje não encontrei, não teve pregador que me respondesse. Para que então Deus deu livre-arbítrio ao homem? Na minha limitada consciência, a razão de tudo isso é o livre-arbítrio do homem. E anjo também tem livre-arbítrio, viu, irmãos? O que é livre-arbítrio é seu poder de escolha. É seu poder de decisão. E anjo também tem isso. Porque foi escolha de Lúcifer se levantar contra Deus e foi escolha de 1/3 dos anjos seguir após ele. Seguir ele. Porque a Bíblia vai dizer que 1/3 dos anjos seguiu o pensamento e a rebelião dele e foram de lá expulsos. Esses anjos aqui na terra foram transformados em demônios. E há uma corrente teológica que diz que uns caíram no mar, então se justifica no mar ter essa maldição que se comemora aí dia 2 de fevereiro. Outros anjos caíram nas florestas e existe aí esses demônios aí que muitas vezes as pessoas chamam aí de não sei o que lá das matas, né? Então, 1/3 dos anjos escolheram seguir Satanás e foram expulsos de lá de onde eles habitavam para a terra e se transformaram em demônios. Eu já perguntei para Deus, para que então, Deus, o Senhor deu livre-arbítrio ao homem? Para quê? Mas até hoje não tive resposta e talvez não tenha nessa terra, porque existem coisas que não é incompetência do homem, é coisa que está encoberta. Só, não anotei ali não, só para a gente não perder. Abra aí Deuteronômio 29, por favor. Coça aqui minhas costas, filha, que está coçando com o quê? Aqui. Na pá. Aí, mais para dentro. Em cima. Aí, tá bom. Eu não consigo alcançar. Deuteronômio 29, achou aí, Zé? Aí, está coçando ainda. Está repreendido. Achou, pai? Já parou? Que letra miúda é essa, Zé? Quem achou aí? Deuteronômio 29. O que é que está escrito aí? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sabe o que esse versículo aqui me ensina, irmãos? Que tem coisas que estão encobertas, Cíntia.
tem coisas que estão encobertas. Então eu disse, meu irmão, não sei lhe dizer por que Deus não acabou com Satanás ali naquele momento mesmo. Não sei lhe dizer porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Por quê? Porque está encoberto. Então esse livro do Gênesis, irmãos, a gente vai se perguntar, então para que então Deus criou essa árvore? Para Adão ficar tentado? Para que então esse mal? Para que então? A gente não sabe, irmãos. Deus é quem sabe de todas as coisas, não nós. Para nós tem coisas que estão encobertas. Mas o que a gente pode depreender do que está escrito, irmãos, é que Deus criou, olha o carinho de Deus. Vamos analisar as coisas, como João diz, julgai pela reta justiça. Vamos julgar as coisas da maneira correta. Olha o carinho de Deus. Deus cria tudo para depois criar o homem, formar o homem. E é daí que vem a nossa prática de primeiro fazer o enxoval para depois ter bebê. Deus cria o mundo, cria tudo e depois ele forma Adão do pó da terra. E aí Deus dá tudo para ele. O homem foi criado perfeito, porque toda a criação de Deus, o plano de Deus era que o homem fosse perfeito, como ele é perfeito. O plano de Deus era que o homem fosse santo, porque Deus é santo. E aí o Senhor faz tudo, coloca Adão simplesmente para ele cultivar a terra, para ele prosperar, para ele ser fecundo. Adão vai e faz justamente aquilo que Deus tinha dito para ele não fazer. É o que às vezes, irmãos, eu vou trazer para aqui agora, para a nossa realidade. É o que muitas vezes nós pastores, nós somos pessoas imperfeitas, limitadas. Mas nós temos uma experiência maior do que a de vocês. Essa é a dinâmica e a didática de Deus. A Bíblia vai dizer que o pastor não seja alguém neófito. E para isso Deus primeiro treina, para depois colocar à frente do povo. O que foi que Salomão pediu a Deus? Me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê largueza de conhecimento para poder governar seu povo. E Deus deu a Salomão aquilo que Salomão precisaria para poder reger o povo. Eu e a pastora Juliana, nós ficamos primeiro 1 ano lá em Mussurunga. O pastor viajou e disse, você vai ficar 10 dias à frente da igreja. Eu nunca orei tanto na minha vida como naquela época. Novo, 27 anos de idade, 26 anos de idade. E ele viajou, passou 10 dias em Pernambuco, minha irmã Josi. E disse, você que vai cuidar da igreja nesse tempo aí, vai me mandando informado pelo telefone, pela internet, mas você que vai cuidar da igreja, você que vai pastorear a igreja. E Deus primeiro me treinou para que hoje eu estivesse à frente da igreja. O que é isso? Isso é experiência, para que hoje eu pudesse ter uma palavra para te dar. Aí você vem, e eu tenho todo o amor, todo o cuidado, todo o zelo para te orientar. Faz assim, você vai fazer errado. O que é isso? Não quero o seu cuidado. Não quero sua orientação, não quero a sua autoridade sobre mim. Muitas vezes até a pessoa nem sabe que está dando esse feedback. É inconsciente esse feedback. Mas é isso que fica claro. Irmãos, e você vai ver, irmãos, que todas as pessoas que não atendem, não obedecem à voz de Deus, pagam preço. Paga preço. E o que é que o diabo está trabalhando no nosso tempo? A gente vai ver isso quando a gente estudar domingo que vem, o pecado atual. Domingo que vem a gente vai estudar sobre o pecado original e o pecado atual, a diferença entre eles dois. E o que é que o diabo está fazendo hoje em dia? Colocando isso no coração das pessoas. Irmãos, eu não canso de dizer, o que mais se tem hoje em dia dentro das igrejas são ovelhas que não precisam de pastor. E ovelhas que decidem por si só. Como pastor, irmãos, eu preciso saber qual é o meu limite com você. O meu compromisso contigo é espiritual. Não é civil. Não é de outra ordem. O meu compromisso contigo é espiritual. A minha mentoria sobre você é espiritual. E, irmãos, tudo gira em torno do mundo espiritual, porque engana-se
Quem acha que as coisas acontecem aqui primeiro para depois acontecer ali, não. Tudo o que acontece na sua vida, todos os aspectos da sua vida, primeiro acontece no plano espiritual e se materializa depois aqui. Então, a palavra que eu tenho que lhe dar é com base no que a Bíblia diz. E se você segue o que a Bíblia diz, se cumpre lá e se materializa aqui. Adão, quando comeu o fruto, ele estava dizendo para Deus a mesma coisa que o filho pródigo disse para o pai. Eu não quero mais os seus cuidados, não preciso mais dos seus conselhos. E atualmente as pessoas tomam as suas decisões no afã, porque no princípio, o que é que a Bíblia vai dizer? Que o diabo cega o entendimento das pessoas. As pessoas só conseguem enxergar o momento, mas depois, quando começa a ver os frutos, os efeitos das suas decisões erradas, aí o que é que o diabo coloca no coração da pessoa? Mais dureza ainda, de não se arrepender. Você vai ver no final agora no final, qual é o remédio? Remédio para o pecado é arrependimento, irmão. Remédio para o pecado, solução para o pecado é confissão. Remédio e solução para o pecado é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas as pessoas hoje erram e o diabo ainda coloca mais dureza no coração para não voltar e não se arrepender, não voltar e não pedir perdão, não voltar e não confessar. E elas continuam errando e pecando, errando e pecando, errando e pecando sistematicamente. Adão estava pecando contra a autoridade de Deus, dando ouvidos aos conselhos do diabo, em detrimento à orientação de Deus. Irmãos, pecado contra a santidade de Deus, Deus perdoa. Mas pecado contra a autoridade de Deus, Deus não perdoa, irmãos. Foi tanto que Adão pecou, e para que o homem pudesse ser religado novamente com Deus, Jesus precisou morrer. Por amor. Porque Adão pecou contra a santidade de Deus. Quando alguém desobedece a palavra de Deus, quando alguém desobedece o mandado de Deus, está pecando contra a autoridade dele. E Deus se sente, irmãos, diretamente, em linha reta, ofendido, quando alguém desafia a autoridade dele. Eu anotei aqui só dois. Por que só dois? Porque tem muitos outros. Só duas passagens. Eu quero duas pessoas. 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, primeiro livro dos reis. Não é primeira, é primeiro. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 7, versículo de número 24. Primeiro livro dos reis, ajude minha avó aí, eu mesmo vou ler para a gente ganhar tempo, mas ajude aí os irmãos. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 7, capítulo de número 13, versículo de número 7. 1 Reis 13, 7. Não tem, não? E o rei disse ao homem de Deus. Vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Olha aí. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículo 11. E morava em Betel um velho profeta,
E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me, ou seja, prepare-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Olha a pergunta que surge aqui: por que Deus permitiu isso? Tem resposta? Não tem. Não tem. E se a gente for ler a Bíblia, tantas coisas vai nos confrontar. Porque Deus, se Deus mandou o profeta, aí levanta outro profeta, vem, mente. O que é que Deus está provando? Está provando a obediência do profeta. Não é, pode vir Jesus do céu. Se Deus mandou você ir embora, vá embora. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. O jumento não matou o jumento, o leão não matou o jumento. Só um minuto, pastor. O leão não matou o jumento, mas matou ele. O novo. O profeta novo. Pois é, irmãos. É por isso, irmãos. É por isso que eu digo a você. Esse negócio de que Deus usou. Irmãos, Deus, se Deus colocou o Espírito Santo de Deus dentro de você, para Ele falar com você a hora que Ele quiser falar com você. Se o véu rasgou para você ter acesso a hora que você quiser. Por que é que você só ouve o que os outros falam? E não ouve o que Deus quer falar com você? E aí, irmão, sabe no que é que eu creio? Quando Deus usar um profeta para vir falar comigo, vai vir testificar. Quando Deus usar um profeta para vir falar comigo, vai vir testificar. Porque Deus já falou comigo. E para me deixar meu coração em paz e em tranquilidade, para que você saiba que sou eu que falo contigo, vou usar meu profeta para testificar o que eu já falei com você. É nisso que eu creio, irmãos. É nisso que eu creio.
Deus falou com ele: não volte, não coma, não beba. Vá-se embora. O profeta vem, mente. O profeta vem, mente. Leva ele depois. É o próprio profeta que diz: porque você foi desobediente, você vai morrer. Linha. Tem um bocado de gente que saiu daqui da igreja nesse negócio de pandemia. Por quê? Porque não ouviu a voz do pastor. Deram ouvidos à voz de outras pessoas, não a do seu pastor. E aí sabe o que fizeram? Fizeram, sabe do que de Deus? Fizeram Deus de palhaço. Porque se Deus estabelece a sua igreja e bota um pastor para cuidar do povo, porque essa é a dinâmica que Deus usa e trabalha. Aí tem um bocado de gente que dá ouvido a outras pessoas lá fora, mas não ouve a voz do seu pastor. E aí está aí, que Deus abençoe, não vou amaldiçoar ninguém, irmãos. Minha boca não é para amaldiçoar ninguém. Não vou amaldiçoar ninguém, que Deus abençoe. Se Deus quiser abençoar. Mas se Deus quiser cobrar, que Deus vai cobrar. E faça Deus segundo a sua vontade. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11. Volta um pouquinho mais para trás aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Eu só separei 2, porque tem outra, o tempo já vai embora já. 10 e 11. Eu posso ler, irmãos, para a gente ganhar tempo ou eu espero? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Só isso aí. O que foi que Deus mandou Saul fazer? Vamos para o versículo 3. Volta aí, mesmo capítulo 15, só o versículo 3. O que foi que Deus mandou Saul fazer e ele não fez? Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Aqui, irmãos, o que é que Deus manda a gente fazer? E a gente fica achando, sabe o que é nosso problema? A gente quer ser mais misericordioso do que Deus. A gente quer ser mais justo do que Deus. Deus está mandando matar bebê de peito. Está para os ouvidos das crianças. Mas a gente fica com pena. A gente fica com pena. Ou o que é que um bebezinho de peito tem a ver com isso? Sabe o que é que um bebezinho de peito tem a ver? Esse bebezinho de peito foi na barriga da mulher de Agag. Agag foi capturada e a mulher fugiu grávida. Esse bebezinho nasceu, ficou homem, teve filhos, teve neto, teve coisa. E um dia nasce um homem chamado, sabe quem? Amã. Quem é Amã? O inimigo do povo de Deus. Se tivesse matado tudo, Amã lá na frente não nasceria para se tornar inimigo do povo de Deus. Irmão, Deus sabe o que faz. Quem não sabe o que fala é a gente. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito. Desde os meninos até aos de peito, desde os bois, matar bicho, matar animal, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. O que foi que Saul fez? Trouxe o rei Agag, e ainda trouxe os bois para servir de sacrifício. Deus não quer sacrifício. A palavra do Senhor diz: Deus prefere que a gente obedeça a sua palavra ao invés de fazer sacrifícios para Ele. Misericórdia é o que eu quero, obediência é o que eu quero, não sacrifício. Mas Saul
Desobedece, traz o rei, traz os bichos para poder... Não, eu trouxe um bocado de boi aí para a gente oferecer em holocausto a Deus. Aí sabe o que Deus fez? Versículo 10 e 11 que a gente leu. Me arrependo de haver estabelecido Saul como rei. Fale, meu irmão. Rei é rei, irmãos. O lugar de rei é reger no povo. Papel de rei é reger o povo. Papel de sacerdote é levar o clamor do povo até Deus. E o papel de profeta é trazer a resposta de Deus para o povo. Quando esses papéis se invertem, aí, irmãos, embola o meio de campo, como o bispo falou ontem. Embola o meio de campo. Saul é rei. Saul não é sacerdote. Samuel até tinha 2 papéis, o de profeta e o de sacerdote. E na história da humanidade, o único que exerceu os 3 ministérios, rei, sacerdote e profeta, foi Jesus. O único. O único. Aí ele sai da cadeira de rei para ir sacrificar. Está errado. Desobedece. Como Adão, voltando para o nosso estudo, como Adão desobedeceu. Não coma, e ele vai e come. Não coma, e ele vai e come. Irmãos, eu aprendi isso, viu? Meu ministério, a tônica do meu ministério é a obediência. Se Deus tem me abençoado na minha vida, é porque eu tenho me esforçado para obedecer a quem Deus levanta na minha vida, como meu chefe, como meu líder, como minha autoridade. E tem um bocado de gente, eu estou falando 2 exemplos, tem números na Bíblia, de gente que não obedeceu e pagou preço. Porque o profeta novo morreu comido por um leão, e Saul foi deposto do cargo de rei, foi... Como é que eu falo? Deus rejeitou ele, desprezou ele, por causa de quê? Porque não obedeceu a palavra de Deus, irmãos. Amém. Pode colocar aí, já estou terminando já. Irmãos, a essência do pecado é essa. É alguém chegar para Deus e dizer, eu não quero mais. Eu não preciso mais. Foi o que Adão estava dizendo para Deus. Quando ele vai e come do fruto, ele despreza a orientação de Deus. Não come, ele vai e come. Ele diz para Deus, indiretamente ou diretamente, eu não preciso das suas orientações, eu não quero estar debaixo de sua autoridade. E pagou o preço, a humanidade pagou o preço. E ele também. Quais foram os efeitos do pecado, irmãos? Quais foram os efeitos do pecado até hoje? O pecado é a desgraça que acaba com o mundo. Uma coisa que aconteceu há 6.000 anos atrás. E até hoje a gente paga por isso. Quais são os efeitos do pecado de Adão? Primeiro, foi a maldição dele, homem. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui que eu sei que vai lhe chocar. Eu sei que vai lhe chocar. Você vai sair daqui dessa manhã até discordando de mim, quem sabe. Mas você sabia que o meu trabalho, o seu trabalho é uma maldição? Está repreendido, pastor. Sabia que trabalho é uma maldição? Só não enxerga isso que não lê a Bíblia. Porque não era para o homem comer do suor do seu rosto, não era. Era para o homem dizer, quero comer uma jaca, e brotar aqui agora uma jaca mole e gostosa, com farinha e café preto, que eu gosto. Mas sabe por que o homem tem que trabalhar para comer do suor do seu rosto? Porque Deus amaldiçoou o homem assim. Porque você comeu do fruto, agora você vai comer do suor do seu rosto. Agora você vai chimbar. Vai labutar, vai lutar. Para poder você ter condições de trazer pão para sua casa. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Irmãos, eu quero falar com quem é sincero.
Você gosta de trabalhar, irmãos? Eu não gosto. Eu trabalho porque eu preciso. Eu não gosto. E talvez você vai dizer, eu gosto, sabe por quê? Porque você já se acostumou. E você não sabe qual era a real, o plano original de Deus, você não sabe. Por isso que talvez você diga, eu gosto. Porque o real plano de Deus, o original plano de Deus era você ter tudo à sua mão. Como você faz com seu filho. Seu filho tem meses de idade, que nem Valentina, minha sobrinha, que eu já estou com saudade, ainda nem vi, mas já estou com saudade. Seu filho tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos. Seu filho trabalha? Seu filho trabalha, não trabalha. Quem trabalha é você, para você dar tudo para ele. Vestuário, alimento, dá tudo para ele. Isso era o que Deus queria fazer com o seu bebê, com Adão. Isso era o que Deus queria fazer com o seu bebê, com Adão. Mas porque Adão desobedeceu, Deus amaldiçoou ele. Você agora vai trabalhar. E o meu trabalho, o seu trabalho é fruto de uma maldição de Deus para o homem, irmão. Porque não era para ser assim. Não era para ser assim. E hoje eu trabalho porque eu preciso trabalhar. E muitas vezes trabalhar, meu irmão, é duro, é cansativo, é humilhante muitas vezes. Mas vai fazer o que? Vai parar? Se parar, morre de fome. Às vezes para depois de 35, 40 anos de serviço prestado. Aí o rosto já demonstra o quanto já labutou na vida para poder chegar à condição de se aposentar. E hoje quem se aposenta é privilegiado, viu, irmão? Tem uma privilegiada aqui que glorifica logo, né? Então, quais são os efeitos do pecado? Diga comigo, maldição para o homem. Outro é o efeito do pecado, maldição para a mulher. A mulher fala baixinho, né? Porque... Porque Deus amaldiçoou a mulher com dores de parto e tem mais, viu, irmão? Porque ninguém entende porque é que hoje... E aí fica uma luta mundial. Fica uma luta mundial para querer igualar a mulher às condições do homem. Irmão, não sou machista, não. Eu já fui machista. Deus me libertou do machismo. Mas você sabe o que é que acontece, queridos? Hoje em dia existe essa supremacia, e muitas vezes desleal, muitas vezes injusta, do homem sobre a mulher, é fruto de uma maldição de Deus, irmão. E o que Deus fala, o que sai da boca de Deus, seja para o bem, seja para o mal, acontece, se cumpre, irmão. Deus falou, com dores você darás à luz. E o teu desejo não será para ti, mas sim para o teu marido, e ele te dominará. O que é isso? A maldição de Deus sobre as mulheres. E não é que eu seja a favor de que o homem seja superior que a mulher, não sou a favor disso não, irmãos. Eu gosto do plano original de Deus. Deus criou a mulher da onde? Do lado. Que é para uma mulher estar do lado do homem. Nem acima, nem embaixo, nem atrás, nem na frente. É para a mulher estar do lado do homem. Eu gosto desse plano de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Deus amaldiçoou as mulheres. Você vai dar a luz com dores e o teu desejo não será para você, será para teu marido e ele te dominará. O que é isso? É a maldição de Deus. E fica o mundo querendo mudar o que Deus falou. Por isso, minha irmã, eu falo a toda noiva. Se submeta a seu marido, porque você volta ao plano de Deus. E você, varão, não pense que a mulher é para estar debaixo do seu sapato, não. Eu fui resolver uma coisa com a pastora lá em casa, ela queria botar a mala num lugar. Você vai botar a mala aí, minha filha? Não, quero botar aqui. Não está vendo que isso vai dar um trabalho terrível, mas ela queria. E eu, mesmo sem querer, tive que botar lá. Ela não aguentava a mala pesada, eu tive que botar lá fazendo o que eu não queria fazer, mas tinha que botar por quê? Porque ela não está debaixo de meu pé. Mas deu certo.
Ela não está debaixo de meu pé. Certo? Ela não está atrás de mim. Ela não está acima de mim. Porque tem... Aí eu volto. Me dê mais 5 minutos. Aí eu volto. Porque o que tem de mulher hoje que quer estar acima de homem. Ainda ontem a gente viu isso na igreja, irmão. Amigos nossos, pastores de uma igreja irmã nossa. Mas a mulher faz de tudo para ela aparecer. O irmão é calmo, é tranquilo. O irmão é como? Manso. E ela que quer entregar a palavra profética, ela que quer fazer tudo, ela que quer aparecer. E isso está errado. Ela vai para orar. Não foi nem convidada na igreja para pregar, mas ela vai. Na hora que chama ele no púlpito, ela vai junto para poder orar. Porque se a mulher não está debaixo do pé do homem, também não está acima da cabeça do homem. A mulher está do lado para ser ajudadora do homem. E não adianta querer mudar o que Deus estabeleceu. Fizeram uma pesquisa, Célia. E pegando só mulher grande, presidente de multinacional. Pegaram mulher rica, cheia do dinheiro, poderosa. Pegaram mulher chique. Pegaram só mulher desse naipe. E perguntaram para ela, do que você sente falta? Porque você é poderosa, você tem poder, você tem dinheiro, você é chique, você é cheirosa, você é bonita, você é isso, aquilo. Mas o que é que lhe faz falta? Sabe o que foi que elas todas responderam? Eu sinto falta de fazer café para o meu marido. Eu sinto falta de cozinhar para meus filhos. Eu sinto falta de cuidar da minha casa. Eu sinto falta de levar meus filhos para a escola. Sabe por quê? Porque Deus criou você, mulher, assim. Deus deu isso a você, mulher. E não despreze isso, porque quem lhe deu isso foi Deus que lhe deu isso. O cuidado, de cuidar. Todo homem precisa de uma mulher para cuidar dele. Às vezes você vê homem desengonçado. Você vê um homem veste a calça rosa e a camisa preta. O que é que ele precisa? Ele está dizendo com a roupa dele, eu preciso de uma mulher para cuidar de mim. É isso que ele está dizendo. Você chega na casa de um homem que mora só, pegue uma mulher, tire ele de lá e deixe ela 1 mês lá para ela colocar o toque dela naquela casa. Para você ver. Deus deu isso a vocês, mulheres. E não adianta querer mudar o que Deus fez. Porque Deus criou vocês assim. Sabe como foi que Deus criou o homem? O homem tem que ser correria. Homem lerdo para mim, eu tenho raiva. Porque homem tem que trabalhar, homem tem que carregar peso, homem tem que trazer sustento para dentro de casa, homem tem que ser homem e honrar a cueca que veste. Mas o toque, a delicadeza, o jeito, o toque especial Deus deu a vocês, mulheres. E quando o Senhor diz à mulher, você vai parir com dores, e o seu desejo não vai ser para você, não vai ser para seu marido, e ele vai lhe dominar. Isso é uma maldição que Deus estabeleceu sobre as mulheres. E é por isso que existe essa coisa, que não era a vontade de Deus, não era isso que Deus queria. Mas existe essa supremacia no mundo, e fica um bocado de gente querendo mudar isso. Isso é uma maldição que Deus estabeleceu, irmão. Essa que é a verdade. O trabalho do homem não é uma coisa salutar, não é fruto de uma maldição que Deus estabeleceu. E se a gente acha bonito trabalhar, se a gente gosta de trabalhar, porque a gente não conhece qual era o plano original que Deus tinha para o homem. Não entendi. O trabalho dela esses dias aí agora, a gerente dela recebe uma ligação dizendo que ela ia sair da agência, que ela é gerente. Ela é gerente. Para ir para uma outra agência transferida para ser assistente de um outro gerente que já está lá. Botou o homem como gerente, pegou todas as mulheres que eram gerente e colocou como assistente. Quer dizer, continua no mesmo cargo, recebendo, mas elas sentam, elas não têm mais uma mesa, elas sentam. Quando ele não está, ela que senta. Elas viraram assistente deles. Aí, o pastor falando, eu lembrei, né, que é uma maldição, né? Tipo, o homem dominar. Ela fala, por que nunca bota 2 gerentes juntos? Não.
A visão é botar o gerente homem como o responsável por ali, e elas são só um assistente. Elas estão viradas, meu filho. Pensa. Tudo isso, irmão, é fruto de uma maldição que Deus estabeleceu por causa da desobediência do homem. A serpente enganou Eva. Eva vem e enganou Adão. Sabe quem é o maior culpado? Não é Eva, não. O maior culpado não é Eva. Adão comeu sabendo. Adão comeu. Deus falou com ele. Quando Deus vem, quando Jesus, é Jesus que vem na viração da tarde. Todo dia de tarde, Alexandre, Jesus vinha passear no jardim, bater papo com Adão. Na viração da tarde, 3 horas da tarde. Quando o Senhor chega no jardim do Éden, não encontra Adão. Adão, ele ouve a voz de Jesus. Cadê você? Se escondido e procurou folha para cobrir a nudez dele. Vem cá, como é que você sabe que você está nu? Se antes você vivia aqui e você não sabia disso. Caiu a perfeição que Deus havia criado ele. Sabe? E ele, Deus não chama Eva. Jesus não chega no jardim. Eva, cadê você? Não, Jesus chega no jardim. Adão, cadê você? Deus chama ele. A responsabilidade é dele. Ele comeu sabendo. E a maior responsável não é Eva, é Adão. Então tudo isso, irmãos, é fruto de maldição. Tem outro efeito, o pecado. Maldição para o homem, maldição para a mulher, maldição para a terra. Gênesis 3,17, rápido. Gênesis 3,17. Gênesis 3,17. Você achou aí? Tem que ser rápido. Leia alto, pastor. Fique de pé e leia alto, por favor. Aí tá bom. Maldita é a terra por causa de você, Adão. Maldição para ele, maldição para ela, maldição para a terra. Maldita é a terra por sua causa, Adão. Maldita é a terra por sua causa. Efeitos do pecado. Tem mais 2 que eu anotei aqui. Afastamento do homem em relação a Deus. Isaías 59 diz: os vossos pecados é o que fazem separação entre vós e Deus. Isaías 59, dá para a gente ler aí? Eu já achei aqui, eu vou ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. É o meu e o seu pecado, é o nosso pecado que nos distancia de Deus. Deus continua no mesmo lugar. Deus não se afasta, Ele permanece no mesmo lugar. Mas cada vez que eu e você peca, a gente se afasta. Eu peco, me afasto. Eu peco, me afasto de Deus. Porque são os meus pecados que me afastam da presença de Deus. É outro efeito do pecado, irmãos. A gente peca, a gente se afasta da presença de Deus. O último efeito que eu anotei aqui. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Foi por causa do pecado. Deus não criou o homem para morrer, irmãos. Deus não criou o homem para a morte, assim como não criou o inferno para o homem. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando a Bíblia vai dizer que Deus criou um homem à sua imagem e à sua semelhança, a sua imagem, porque se o homem tem nariz, Deus tem nariz. Se o homem tem braços, porque Deus tem braços. Se o homem anda, é porque Deus anda. Se
Se o homem enxerga é porque Deus tem olhos que vê. Isso é a sua imagem e a sua semelhança, porque Deus é eterno. E Deus criou um homem para ser eterno. Não era para morrer. Mas porque Adão pecou, a morte entrou no mundo. E hoje eu e você estamos limitados a viver 70 anos. Quando chega nos 80 é enfado da carne. Antigamente os homens viviam 900 anos. Quem já leu isso aqui na Bíblia? Matusalém viveu 963 anos, irmãos. Hoje um homem, quando chega nos 70, já está morto. Nos 80 já está pelancudo. Porque isso é fruto da degradação da raça humana. O homem vivia até 900 anos. Hoje vive até os 80, 90 no máximo. Isso é o que? Degradação do gênero, da raça humana. Para encerrar, queridos, para encerrar. Vimos a essência do pecado, que é a rejeição de Deus, que é o atentado contra a autoridade de Deus. Essa é a essência do pecado. E vimos os efeitos do pecado. Maldição para o homem, maldição para a mulher, maldição para a terra, afastamento de Deus e a introdução da morte no mundo. Para a gente encerrar agora pela manhã, qual é o remédio para o pecado? Qual é a solução para o pecado? Pecado nunca confessado, nunca perdoado. Você pode repetir isso comigo, só para a gente gravar? Diga comigo: pecado nunca confessado, nunca perdoado. Primeira coisa, irmãos, que eu e você temos que fazer quando a gente peca, a primeira coisa é se arrepender. O que é que o diabo está fazendo agora nos nossos dias? A pessoa peca e não se arrepende. Fiz mesmo e acabou. Um dia eu vi, Lilian, um cara preso. Ele matou uma mulher porque ele gostava dela. Ela era namorada dele e ela terminou com ele. Não queria mais. Terminou. Tem um bocado de retardado mental que tá matando as mulheres aí, a torta é direito. Aí a mulher pegou, foi viver a vida dela, arranjou outro namorado. Normal. E ele tem que viver a vida dele. Quer ver uma das retardadices mentais que eu não aguento ver? Carnaval. Eu sou crente hoje, eu não pulo carnaval não, viu, irmão? Mas quando eu pulava carnaval, eu ia pra avenida, Alexandre, para arrumar um namorado. Tanta mulher na rua, tanta. Aí tem uns idiotas, uns retardados mentais, uns homens tudo idiotizado, que antes do carnaval vai pra academia bater boxe, vai pro carnaval bater nos outros. Com tanta mulher na rua, com tanta mulher na rua, os idiota vai pra bater nos outros. Eu não aguento com isso não. Isso pra mim é um retrocesso, sabe? Eu não tenho paciência com gente idiota. E aí, a mulher terminou com ele, arrumou outro namorado. Ele disse: não aguentei ver. Aí quando eu vi ela com outro, eu peguei ela, meti no carro e queimei ela viva. E fala, minha irmã Josi, como se fosse uma coisa normal. Não aguentei ver não. Ele tem razão, né? Não aguentei ver não. Quando eu vi, eu botei ela no carro e queimei ela dentro do carro. Eu amarrei ela e queimei o carro, toquei fogo no carro. Como se fosse uma coisa normal. Como se fosse uma coisa natural. As pessoas erram e não se arrependem. As pessoas pecam e não reconhecem que errou, que pecou. Essa igreja está cheia de gente assim, que vocês conhecem. Faz o erro ao invés de se humilhar. A Bíblia vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, ouvirei. Aí Deus ouve, Deus perdoa e depois sara. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente primeiro remédio e solução para o nosso pecado, irmão, é arrependimento.
é arrependimento. Segunda coisa é confissão. Porque quem confessa, se a gente for fiel e justo, 1 João, capítulo de número 1, versículo 9. 1 João. João 1,9. Se arrependimento, depois confissão. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, confissão. E tem outra, viu? Não vem pra cá com esse negócio. Deus perdoa meus pecados, amém. Peca no atacado e confessa no varejo. Ou é o contrário? Peca no varejo e pede perdão no atacado. Faz um monte de bobagem por aí, depois vem Deus perdoa meus pecados. Pecado tem nome, viu? Deus, eu adulterei. Deus, eu roubei. Deus, eu falei mal. Deus, eu me prostituí. Deus, eu soneguei. Deus, eu negligenciei. Deus, eu me aborreci. Deus, eu pequei, eu xinguei. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Não se preocupa não, querido, que para Deus não tem o que a gente faça que seja leve, médio ou grande. Pecado para Deus é pecado. Uma pessoa que mata a outra, Deus, eu pequei, matei fulano de tal. É a mesma coisa de quem se ajoelha e diz: Deus, eu pequei, eu roubei 5 centavos da bolsa de minha mãe. Porque pecado é pecado. Deus está olhando para a intenção do meu e do seu coração, em sermos sinceros, em sermos transparentes, em não deixar nossa vida embaraçada com pecado, mas a gente confessar o que a gente fez, o que a gente falou. Eu fiz isso, Deus me perdoe, eu estou arrependido. Eu fiz aquilo, Deus me perdoe. E não chegar diante de Deus: Deus perdoe meus pecados, amém. Eu falo meus pecados, não falo com os outros. Quem nos justifica é quem? Quem é que nos justifica? Então eu falo com Deus. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus. Eu senti isso no meu coração, eu falo meus pecados para Deus. Eu dou nome aos meus pecados diante de Deus, para que Ele me perdoe. Clamo o sangue dEle. Porque depois de me arrepender, depois de confessar, o remédio, a solução para o pecado é o sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga comigo: arrependimento, confissão e o sangue de Jesus é a solução para o meu pecado. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã?